Olá, olá! Mais um episódio em Pratos Limpos, podcast da AVP. Então, como estão? Continuamos esta temporada especial Eleições Europeias. Obrigada a Press Team e Vegans for Love pelo estúdio. E temos como convidado especial Pedro Fidalgo Marques, cabeça de lista às eleições europeias do PAN. Olá, Joana, obrigado Olá, pelo Pedro. convite. É um gosto estar aqui e quero começar por felicitar a AVP, a Associação Vegetariana Portuguesa, pelo convite e pela iniciativa do podcast, em Pratos Limpos, que é uma forma de podermos chegar de uma forma tão abrangente a um público mais abrangente, agora estou-me a repetir, mas podemos informar, que é a base desta transição que nós temos que fazer na nossa alimentação, e também, neste caso em particular, de poder ouvir os candidatos e as propostas que temos para levar para o Parlamento Europeu. Muito obrigada, lá está, acho que é uma oportunidade boa também para conhecermos um bocadinho do porquê que o trabalho do eurodeputado é importante, porquê que o trabalho do PAN enquanto eurodeputado será importante. Pedro, fala-nos só um bocadinho aqui, só para nós nos situarmos, quem é o Pedro Fidalgo Marques, assim muito brevemente, e porquê que será possivelmente pode ser um eurodeputado fundamental aqui no Parlamento Europeu. Então, a minha formação base, e se calhar começo por aí, sou licenciado em Dança, na Faculdade de Universidade Humana, e depois tenho a pós-graduação em Ciência Política, e iniciei depois o doutoramento em Dança, sendo que agora com estas andanças políticas está um bocadinho em stand-by. E toda a minha parte profissional depois acabou por evoluir um bocadinho nesta área da dança, fundei uma escola de dança, sou presidente da Associação de Profissionais de professores, bailarinos, escolas e companhias de dança, e então tenho toda esta parte também ligada à cultura, à atividade, à expressão corporal, à arte, mas em paralelo, em toda a minha vida, e desde que miúdo, talvez influência também dos meus pais, a minha mãe sempre foi apaixonada pelos animais, a minha mãe começou a ser vegetariana muito antes até de eu pensar nisso e de falar e de ver toda aquela questão em casa dos avós mas tenho a certeza, achas mesmo que isso não vai faltar alguma coisa? E por isso depois toda a minha vida tive esta parte mais ativista, tanto na causa mais cívica e social. Fundei uma associação cívica para trabalhar em termos de informação, de intervenção cívica, de dar conhecimento político, como é que as pessoas podiam interagir provavelmente mais até a nível local, com os órgãos locais, com os municípios, as autarquias, e em paralelo a parte mais ativista ambiental. Fui dirigente da Liga para a Proteção da Natureza, fui vice-presidente e tesoureiro, em que tive este contacto mais até... E para quem não conhece o trabalho da Liga para a Proteção da Natureza, é um trabalho muito mesmo de conservação puro e duro, ou seja, temos projetos no terreno de conservação de habitats, de espécies em perigo. Toda a gente conhece, principalmente as gerações mais velhas, a campanha do Salvem o Lince Ibérico. São as campanhas icónicas em Portugal. Entretanto, temos do lobo ibérico, da águia imperial. A aptarde é uma ave que pouca gente conhece, mas que é a maior ave voadora da Europa, que existe essencialmente, um dos principais locais é em Castro Verde, no Alentejo, e que houve todo um processo de conservação da estepe, que é um tipo de habitat muito típico, para conservar a espécie, e isso até pode ser interessante porque foi fundamental envolvermos os agricultores para conservarmos esta espécie através dos serviços de ecossistemas, e por isso, como aqui podemos às vezes ligar tudo. Está tudo interligado. E voltando depois também a esta parte, depois, para mim uma das causas fundamentais é a causa animal. Eu costumo brincar que sou um bocadinho mais um cat person, por isso acabo sempre estar ligado mais às vezes às colónias de gatos, a apoiar algumas cuidadoras, e nesta parte também de sair às vezes à meia-noite, 1 da manhã, que alguém diz que está um gato perdido, solto, abandonado, e vamos lá com uma transportadora tentar apanhar o gato e resgatar o gato. Mas acabo por ser um bocadinho esta via ativista, que acho que é o que eu posso levar também para o Parlamento Europeu, porque se formos ver, o PAN será o único partido animalista que se está a candidatar em Portugal, verdadeiramente animalista, para colocar o bem-estar animal, a liberação animal na agenda do Parlamento Europeu. E a par disso somos um partido ambientalista e um partido que tem o pilar social muito vincado. E é esta fusão destes 3 pilares que torna esta candidatura uma candidatura única, e por isso seria muito importante, e será muito importante, termos esta presença no Parlamento Europeu. E tocaste aqui em pontos bastante importantes, que é a biodiversidade, ligada com a agricultura, com a nossa alimentação, com a necessidade de libertação animal. Portanto, tocaste aqui em pontos bastante interessantes.
E já agora vale a pena mencionar que a agricultura ou o sistema alimentar são a principal causa de perda de biodiversidade e não deveria ser assim, não é? Deveria haver uma interligação entre eles, uma proteção da natureza adequada, e sabemos que 70% dos gases de efeito de estufa que derivam do sistema alimentar, ou mais de 70% dos gases de efeito de estufa que derivam do sistema alimentar, estão associados à criação, à exploração de animais para consumo. Como é que consegue, qual é para o PAN e para ti o quão é prioritário mudarmos os hábitos alimentares? Acho que deve ser uma prioridade de todos, até por uma questão de uma política que nós temos defendido, perdão, isto hoje não está muito fácil, que temos defendido nos últimos anos, que é a política de uma única saúde, seja da saúde humana, a saúde animal e a saúde do planeta. E quando estamos a mudar estes hábitos, estamos a abordar esta política de uma única saúde, porque estamos a melhorar a saúde humana. Todos sabemos e todos os estudos dizem que temos que reduzir o consumo de carne, nós devíamos consumir, se não me falha a memória, cerca de 300 gramas de carne por semana. Consumimos muito mais do que isso. Na saúde do planeta, e nós vemos o que as explorações agropecuárias e mesmo a agricultura intensiva prejudica em termos de poluição, e basta ir, por exemplo, ao distrito de Leiria, em que vemos as suiniculturas todas a céu aberto, e também nesta saúde animal, porque temos falado do bem-estar, não podemos falar de agricultura agropecuária sem falar do bem-estar animal, do Empty the Cages, não é? Que já foi, e sei que vocês estão também no Eurogroup for Animals, e que assinaram esta petição europeia, a decisão europeia, que já foi aprovada e que a Comissão tem protelado, e acho que enquanto eurodeputado é uma pressão que se deve fazer para realmente deixarmos de ter a questão das gaiolas na Europa, ou do transporte de animais vivos. Por isso há todo um percurso que temos que fazer e que para o PAN é fundamental nesta política de uma única saúde, e que temos que, como é óbvio, partir por alterar hábitos alimentares, alterar para uma agricultura mais sustentável, mais orgânica, de precisão, reconverter a indústria agropecuária, um termo que se calhar pouca gente ouviu, mas que é, pergunto lá em casa agora quem nos está a ouvir, que é quem é que já ouviu falar, por exemplo, de agricultura celular? Eu acredito que vocês já assim. Não sei se já falaram aqui disso. Não falamos, é um bom tema. Já agora, entramos aqui num bocadinho na carne não estou já cultivada. muito técnico, sim, mas sim. Não, mas é um tema que é um pouco ainda tabu, principalmente em Portugal, e que vai estar em discussão no Parlamento Europeu num futuro breve. Mas se nós não inovarmos, o que se gasta hoje em dia em políticas de investimento, em fundos de inovação, em projetos de inovação, muitas vezes na indústria agropecuária, se isso for utilizado de parte ou for reconvertido para a pesquisa e esta inovação na indústria de base vegetal, e temos muito por onde explorar, ou até mesmo como tornar mais eficiente de uma forma biológica e orgânica a exploração de leguminosas, provavelmente será esse o caminho, porque nós estamos a falar de continuar a produzir, estamos a falar de continuar a apoiar os agricultores, os pequenos, os médios agricultores, que é quem sustenta a nossa malha de agricultura, mas de uma forma de futuro, uma forma mais verde. Sim, e por acaso falaste dos agricultores, é importante também referir que esta questão destas manifestações que têm surgido por parte dos agricultores muitas vezes não é uma revolta às medidas ambientais, e sim como é que elas estão a ser implementadas. E nós saiu há pouco um estudo, não é? Que refere mesmo que mais de 80% dos fundos agrícolas destinam-se direta ou indiretamente à subsidiação dos produtos de origem animal, quando isso torna, como tu disseste, torna a problemática muito maior, não é? Como é que esta questão dos subsídios, ou seja, já disseste que acharias correto priorizar alimentos de base vegetal, mas qual é, ou seja, como é que tu prevês propor tais medidas perante um Parlamento Europeu que se tem vindo a distanciar da causa ambiental, como vimos até como tu falaste das medidas de bem-estar animal, que estão a cair, muitas vezes estão a ser atrasadas. Eu acho que aí voltamos, claro, à primeira pergunta, que é porque é que é importante estar um eurodeputado do PAN no Parlamento Europeu, que era para, além de darmos esta voz, as pessoas têm que perceber a importância de irem votar no dia 9 de junho e de votarem em partidos verdes, progressistas, animalistas, e acho que é importante dizer isto, porque às vezes não basta ser só ambientalista, é preciso ser animalista e não tirar a parte do bem-estar e da libertação animal da equação, que muitas vezes, quando vemos estas discussões acontecer, até vemos esta parte ambiental que, mesmo havendo recuos, é tida em conta, e há vários partidos europeus que
vão ter esta preocupação ambiental, mas quando entramos na parte do bem-estar animal, na parte da crueldade animal, quase ninguém fala. E por isso, se calhar, volta ao princípio do porque é que é importante votar no PAN, porque é que é importante votar nas europeias, é para garantirmos que temos esta voz animalista e ambientalista no Parlamento Europeu. Porque passando depois para a segunda parte da tua questão dos apoios às agropecuárias e nesta questão o do prado ao prato, por exemplo, do prado a ao estratégia, prato, mais foi 50%, outra que ficou pelo caminho. 50% ficou pelo Se calhar caminho. o que nós temos que perceber aqui é a primeira coisa, e que se vai estar agora, uma das principais revisões que vai acontecer no início do próximo mandato, é a revisão da PAC, da política, para quem está em casa, é a política agrícola comum. Porque é isso que vai definir quase os... Exatamente, quem está em casa fixe este nome, porque é isto que define grande parte das políticas depois que nós sentimos aqui. E é isso que as pessoas também têm que ter noção em casa, que muitos dos nossos impactos que temos no dia-a-dia em Portugal são decididos na União Europeia. No caso da política ambiental, mais de 80% é definido a nível de legislação europeia. E é essa perspectiva que nós temos que trazer e que, no caso da política agrícola comum, que é o que estamos a falar, vai definir tudo o que depois é implementado em níveis agrícolas nos países e nos Estados-membros. Porque é isso que vai definir quais são os apoios que os agricultores têm. Se neste momento os apoios estão direcionados, por exemplo, para apoiar em termos de área, o que interessa é quem tem a maior exploração, não quem tem as melhores práticas. E nós temos que mudar isso. Não interessa, porque não estamos a privilegiar os grandes agricultores, as grandes produções, e não o pequeno e médio agricultor. Temos que privilegiar quem tem uma agricultura sustentável, precisão, orgânica, quem tem esta questão dos serviços de ecossistemas. Para quem não sabe o que é um serviço de ecossistema, vou dar um exemplo. Vou voltar às aptardas, que é esta ave no Alentejo. Os agricultores que no período de nidificação tenham esse cuidado de proteger os ninhos, que não passem com os tratores todos a arrastar tudo e que tenham essa proteção, são compensados pelo serviço que estão a prestar à natureza. É tão simples quanto isso. Há uma compensação pelo serviço da natureza. Como também não podemos continuar a investir em apoios à agropecuária. Tem que haver esta reconversão. Isto vem tudo deste chavão que é política agrícola comum. Pronto. E para terminar, na questão dos agricultores, o que também temos que perceber é temos que ter as mesmas exigências. Isso foi a questão da justiça dos agricultores. Nós não podemos exigir medidas ambientais que são necessárias e que são imprescindíveis aos nossos agricultores e depois permitimos importar produtos de países terceiros sem estas exigências. As exigências têm que ser para todos, porque se exigimos aos nossos cá, temos que exigir lá fora, porque até o impacto ambiental é o mesmo, seja uma produção em Portugal, na Bélgica, na Polónia ou em qualquer outro país do mundo. Sim, e saiu há pouco, vai ser implementado, ainda foi aprovado, uma lei uma normativa que tenta impedir a importação de bens, de produtos, seja soja ou mesmo bovino ou outros produtos que estejam associados à desflorestação. Portanto, saiu esta normativa recentemente. De facto, já é um primeiro passo em prol da prevenção dessa, ou pelo menos... E temos que continuar a fazer muito mais. Mas temos que fazer muito mais, até porque a ideia o que eu sinto é que qualquer lei que é aprovada a nível do Parlamento Europeu acaba por sofrer sempre algum corte em termos de ambição. Por exemplo, a lei do restauro da natureza ou aquela recente diretiva das emissões industriais. Há sempre, ou seja, nunca é o máximo que poderia ser. Isso tem a ver com o processo negocial a nível europeu. E porque uma legislação europeia tem que passar por um processo no Parlamento Europeu, pela Comissão, pelo Parlamento Europeu e depois ainda pelo Conselho Europeu. E essa negociação que tem que ser feita tem vários níveis. Isso até deixou repto para vocês, enquanto ativistas, enquanto sociedade civil, porque, por exemplo, há uma parte que compete depois aos governos dos Estados-membros, neste caso ao Governo de Portugal, pressionar no Conselho Europeu para que as medidas passem, ou seja, não basta só o Parlamento aprovar. Esse é o que nós estamos aqui a apelar às pessoas a votarem no PAN para que eu possa estar no Parlamento Europeu com essas medidas. Depois é necessário que também cá, em Portugal, as associações da sociedade civil, os ativistas, pressionem, vejam as petições, participem, porque é aquela velha máxima que a democracia não se faz só no dia das eleições. E isto é um bom exemplo, porque os nossos, no Conselho da União Europeia e no Conselho Europeu, em que têm assento os ministros ou os primeiros-ministros, há muitas medidas que depois são eles que negociam ou que podem vetar. Por isso, a voz do nosso governo vai ter impacto, e muitas vezes é discutido no Parlamento Nacional,
tem impacto no que depois faz a nível europeu. E esta conjugação de esforços, do que acontece a nível europeu e do que acontece a nível nacional, que é fundamental para podermos avançar no que necessitamos nestas questões ambientais, nestas questões do bem-estar animal. E deixo já o repto, sei que me convidaram para me ouvir, mas deixo já aqui o repto à AVP, para continuar este bom trabalho que tem feito, até no Eurogroup for Animals e noutras iniciativas, porque é fundamental para conseguirmos, com uma sociedade civil forte, ter pressão para avançar nas medidas. Sim, temos feito muito esforço nesse sentido. Às vezes também nos custa a nós conseguir dialogar, não só com os candidatos, porque os candidatos, por acaso, até costuma ser até um pouco mais fácil, do que custa às vezes dialogar com o próprio governo, para chegarmos, às vezes, sermos ouvidos, principalmente quando se trata de um nicho, mas um nicho cada vez mais importante, digamos assim. Já não será assim um nicho tão pequeno. Não é um nicho tão pequeno, é verdade, cada vez mais expressivo. Em termos económicos, e agora pegando aqui um bocadinho na questão dos partidos conservadores estarem a ganhar cada vez mais posicionamento, tanto a nível nacional como a nível também europeu, como é que o PAN, um partido que é ambientalista, animalista, como é que tu, enquanto possível eurodeputado, te vês perante vários colegas no Parlamento Europeu que são conservadores, são mais de direita, que por tradição costumam ser mais conservadores e que só apelam a ganhos económicos imediatos, de que forma é que afinal esta transição alimentar pode ter ganhos económicos? Então, vou fazer 3 aspectos. Às vezes corto uma palavra que eu sei que falo muito, eu embalo-me e depois vou conversando e depois converso muito. Primeiro, voltamos à primeira pergunta, porquê é que é importante votar? Porque realmente há aqui um risco deste crescer, uma vaga antipopulista, uma vaga populista antidemocrática, de partidos que vão contra qualquer tipo de direitos humanos ou direitos animais, e por isso é importante ir votar no dia 9 de junho e votar em partidos progressistas, partidos verdes, partidos animalistas. Numa segunda parte, o PAN sempre esteve e sempre estará disponível para dialogar com todas as forças que vêm do espectro democrático, e achamos que é através do diálogo que podemos mostrar a importância destas medidas. Até que mesmo esta questão dos conservadores, a questão económica. Há vários estudos que demonstram que nós podemos ganhar com a transição verde, seja mesmo em termos de empregos, e agora um estudo há pouco tempo dizia que, por exemplo, em termos de energias renováveis, para o caminho da neutralidade carbónica, nós podemos ganhar cerca de 1,2 milhões de empregos na Europa através das energias renováveis. Mesmo, e se falarmos, por exemplo, do impacto económico que têm as catástrofes naturais, ou a produção agropecuária com todos os impactos que isso tem, ou a produção agrícola intensiva. Se calhar o que temos que, para este tipo de eurodeputados mais céticos, sabemos que alguns são demasiado céticos e negacionistas, se calhar não vale a pena, mas esperemos, e isso depende de quem está em casa, que esses não sejam uma maioria. Com os outros temos de nos sentar e mostrar que é possível termos uma transição verde, é possível ter uma transição justa para um sistema de alimentação à base vegetal, para deixarmos de ter crueldade animal, e que isso inclusive pode trazer ganhos económicos e que não vai prejudicar ninguém. Tem que ser bem feito, tem que os apoios ser redirecionados, tem que haver uma reconversão e tem que haver uma educação, se calhar educação é um termo forte, mas tem que haver aqui uma literacia e uma maior informação da população de uma forma geral, para as pessoas perceberem. Vou dar um exemplo agora que tivemos no evento há pouco tempo, do PAN. Os nossos eventos são 100% veganos, e havia algumas pessoas que não eram, e que iam muito céticas e a brincar e tudo, e de repente quando saem de lá dizem assim, mas a comida era boa, eu tenho que ter esta receita. Estava a ver assim um riso, não sei se houve em casa, assim, aqui um riso dos espectadores, dos backstage, mas que era a realidade. Mas quando digo cético, foi extremamente cético daquele que faz aquela piada do quando sair daqui tem que ir ao McDonald's. E depois sai de lá dizer assim, eu amei esta comida, eu quero repetir. Isto passa por dar opções às pessoas, por mostrar, por informar. Muitas vezes as pessoas não optam por uma maior alimentação base vegetal por desconhecimento, por mito, porque nunca lhes foi mostrado, ou às vezes tem aquela ideia, que eu admito que eu às vezes ainda tive há algum tempo, porque a minha praxe, quando eu não referi de início, mas eu quando saí do secundário com 18 anos achei que ia ser engenheiro eletrotécnico de computadores e fui para o Instituto Superior Técnico. Percebi que, apesar de eu gostar muito e ter como hobby a parte das tecnologias, não era a minha vocação. Sou mais um people person, como costumo dizer, e não um machine person.
Mas a minha praxe foi estarmos todos sentados numa otadas a comer macrobiótico, isto há 20 anos atrás. Aquele macrobiótico sem sabor mesmo. E Sim. às vezes as pessoas depois têm estes mitos, ou acham que a É alimentação tudo. vegetal é tudo sem sabor, que é só um conjunto de legumes cozidos, e nós já estamos muito à frente, Sim. estamos léguas de luz à frente disso. Temos alternativas hoje em dia no supermercado muito boas, e é esse o caminho que temos de fazer, esse caminho de informação e de opções. Sim, até porque é extremamente importante que as pessoas percebam o impacto da alimentação, porque aquilo que elas escolhem comer tem um impacto imenso. Até porque nós falamos há pouco do gases de efeito de estufa, mas mesmo em termos de uso do solo, nós estamos a ficar sem Sem solo, nutrientes, sem sim. recursos naturais e com um solo, com pouco solo para poder explorar agora com o O crescimento uso da água. populacional, o uso da água, a poluição hídrica, que falaste há pouco também com as sinoculturas, mas se as pessoas soubessem que mais de 80% do nosso solo se destina a fins da pecuária, seja a alimentação de gado, que é extremamente ineficiente, não é? Seja através do próprio pastoreio, se as pessoas conseguissem perceber este e outros motivos, mas também, como tu dizes, para além da literacia, também é importante que as pessoas percebam que é agradável, a comida pode ser saborosa. Isso tem a ver com as pessoas têm que perceber. Claro, estou a falar estou a pregar para o tofu, né, que alterando a expressão, e se calhar uma parte das pessoas que nos assiste já teve pelo menos uma introdução a uma alimentação base vegetal. Mas tudo parte dos temperos e de como cozinhamos. Sim, Não é? mas achas que este ensinamento, ou digamos esta passagem de informação deveria estar oficializada? Deveria haver, ou seja, a nível europeu, uma indicação para que as diretrizes nacionais alimentares claramente indicassem a possibilidade da pessoa comer tofu, a possibilidade da pessoa fugir um bocadinho, ou seja, porque de facto nós temos em Portugal e na Europa também a procura por alternativas de base vegetal cresceu em 2 anos mais de 20%, portanto isto já começa a ser algo que Mas digo-te agora que tenho viajado, e por exemplo em Bruxelas, não foi tão fácil encontrar alternativas de base vegetal. eu também tive em Bruxelas. Em Portugal, até senti que estamos bastante já num bom caminho nesse aspecto. Mas claramente sim, nós quando estamos a definir políticas públicas, quando definimos a política agrícola comum, quando definimos a base fiscal em termos de impostos, quando definimos inclusive incentivos e apoios, seja aos agricultores, seja depois ao comércio, essa política vai definir as escolhas que vamos ter. Há uma teoria que diz que nós não somos livres nas escolhas que fazemos no supermercado, porque vai ter a ver com o posicionamento de marketing na prateleira, Ambientes alimentares. vai ter a ver com o preço, com os descontos, e tudo isto vem já de trás do que é definido muitas vezes em políticas públicas. E é isso que nós temos de ter noção que quando começamos a definir o caminho e a estratégia, se nós desde aí começarmos a definir esse caminho de uma perspectiva sustentável, de uma alteração de base vegetal, também depois vai ter repercussões mais em baixo. Mas mesmo nesta questão do exemplo da disponibilidade, fiquei a saber, por exemplo, que há 15 dias estive num encontro de partidos animalistas europeus, com vários partidos animalistas. Até gravámos um vídeo que irá ser publicado nesta questão, que mais de 80% dos fundos vai para a indústria agropecuária. Opa, muita gente anda a falar disso. Podemos dizer os nomes, com Green Zephyr. Não, neste Não? caso não foi com a Greens, foi Ok. mesmo com Foi algo de o conjunto. Party for Animals, Ok. que é um grupo de partidos animalistas, que tinha o Partido Animalista Holandês, o PACMA, que é o Partido também dos Animais e Ambiente Espanhol, tinha também o Partido dos Animais alemão, não pôde estar presente o do Chipre, estava também o italiano, ou seja, eram mesmo partidos animalistas. Neste caso, os Greens são mais abrangentes. Exatamente. Neste caso, eram mesmo partidos animalistas. E por isso é que tivemos foi focado mais essa questão. E as reuniões foram no Parlamento Europeu, em Bruxelas. E de repente estamos a falar das opções, estava a perguntar como é que seria as opções que existiam lá para comer, e dizem assim, não existe opção vegan no refeitório do Parlamento Europeu. E a opção vegetariana depende dos dias, muitas vezes não há. Isso aqui em Portugal Ou não seja, podia ser assim. Aqui em Portugal, felizmente, a legislação já diz que tem que haver opção. Se calhar o que temos que mudar em Portugal, por exemplo, nas escolas, é que não tenha a ser por pedido, que esteja sempre disponível. Porque se estiver sempre disponível, se calhar até pode haver crianças que olham e dizem assim, olha, hoje vou provar aquilo. Se calhar provam, gostam e vão repetir. Quando é por pedido, é uma coisa que não está, parece que não está acessível, que tens uma barreira. E sabes que eu costumo dizer que isso é injusto para os flexitarianos. Isso é discriminação para os flexitarianos. Esta coisa de muitas escolas exigirem que existe uma reserva prévia, uma né? reserva prévia, às vezes no início do ano letivo, a criança tem que pedir o prato vegetariano para o ano todo. Então, mas os flexitarianos?
não podem comer de vez em quando. Ou seja, se nós queremos ser inclusivos, nós temos que permitir que a liberdade de escolha seja acessível. Até porque nós sabemos, e foi o meu caso, que é isto é um processo, ou seja, isto é um caminho pessoal que nós fazemos para, e é isso que nós temos que incentivar quem está em casa, começar a reduzir a carne, a proposta as segundas-feiras sem carne, começar a reduzir a carne, o peixe, e cada um tem o seu caminho. Há quem vá mais pela perspectiva ambiental e do impacto ambiental, há quem vá mais pela perspectiva da crueldade animal, porque é isso que temos que falar muitas vezes, a forma que os animais, o transporte vivo de animais para países terceiros, que é de uma forma que as pessoas não têm noção, as pessoas não têm noção da crueldade animal, as pessoas se as pessoas visualizassem. Mas eu vou-te dar um exemplo, se calhar, que não é tão impactante como a trituração dos pintos. A trituração dos pintos. Acabei de dizer, as pessoas estão a visualizar, mas o que eu queria dizer era a questão, por exemplo, do transporte de animais vivos. Ainda há, penso que foi há 3 semanas ou um mês no máximo, teve um barco à deriva no oceano, por várias questões burocráticas, não estão em erro, em que os animais acabaram por morrer à fome que o barco teve à deriva no meio do oceano. Ou a questão dos animais que são transportados nos caminhões em temperaturas extremas, demasiado calor ou demasiado frio no norte da Europa, sem quaisquer condições. Temos que acabar com o transporte de animais vivos. O ideal era acabar com o transporte de animais, sabemos que isso será utópico, mas uma das propostas que existe é o transporte ser feito o transporte de carcaças, ou seja, os animais ser melhorada a cadeia de frio, então se calhar entrar num termo muito técnico, mas garantir a segurança alimentar no transporte de toda a carne, mas o animal ser morto da forma mais digna possível, por muito que nós discordemos disso, mas sabendo que vai acontecer, e serem transportados já enquanto carcaças. Mas voltamos ao mesmo, temos é começar a sensibilizar as pessoas para reduzir e encontrar o seu processo. Isso vai depender de termos alternativas. Se nós não temos alternativas, o que nos põe à frente numa cantina é carne ou peixe, e tens que ter pedido em setembro se querias ter uma alimentação de base vegetal. Ela não conhece, não fica com aquela, ou seja, ou tem a sorte, porque eu acho que é uma sorte, ter um colega na turma que tem uma alimentação à base vegetal e por isso vê e diz assim, olha o que é que estás a comer, deixa-me lá provar um bocadinho disso, e acaba por ficar interessado e se calhar vai experimentar outra vez. Ou então nunca vão sair desta bolha. É. E tu disseste há pouco uma coisa que eu acho que é importante salientar, e voltando aqui um bocadinho à importância da política agrícola comum, que é, muitas vezes tudo se inicia, as escolhas iniciam-se na produção, ou seja, aquilo que tem, aquilo que é mais produzido, por vezes também é o que está, que tem mais saída no mercado, porque depois pode sair a um preço mais apetecível, porque recebeu um determinado subsídio. Portanto, a escolha do agricultor muitas vezes depende do apoio, portanto, dos apoios que são concedidos. E quando nós temos uma preferência política para apoiar determinados setores agrícolas que não são tão ambientalmente sustentáveis, que é o caso da pecuária, isso depois vai condicionar... E com tudo, não é? Não são indiretamente sustentáveis em termos nutricionais, em termos de ambiente, exato, tudo, mas sim, tudo. Desculpa, estou a interromper outra vez. E mesmo em termos, não, tudo bem, e mesmo em termos de, exatamente, não é só, a questão da crueldade animal, mas assumindo que a política agrícola comum não liga a isso. Portanto, não são ambientalmente sustentáveis, e depois também temos um problema de saúde pública, não é? Porque nós andamos a consumir demasiada carne, a sociedade consome demasiada carne, e isso traz custos, seja custos, que voltamos um bocadinho ao termo económico, que custos para a saúde, e com cada vez mais doenças como a diabetes, doenças cardiovasculares, e, ou seja, mesmo que a pessoa não olhe para a crueldade animal e se olhasse para si mesma, não é? Também mas seria... Isso começamos na questão de uma única saúde. Saúde. E voltando, se calhar, também à minha área, tem que praticar mais exercício, temos que combater... temos que tornar as pessoas mais ativas na sua vida, com uma melhor alimentação. E quando falamos de melhor alimentação, as pessoas dizem assim, não posso comer açúcar, não posso comer bolos. Não, a melhor alimentação passa por temos que reduzir o consumo de carne. Achas que a carne devia ser taxada? Ou ias por outra perspectiva? Eu acho que nós temos que ir por uma perspectiva positiva. Que seja, entrando no contexto que estamos a passar na Europa com esta crise que tivemos com a guerra na Ucrânia, na guerra na Palestina, com esta crise económica da taxa de juro, e não podemos esquecer este pilar das pessoas, porque estamos a falar no fundo do nosso dia-a-dia, há pessoas que não conseguem pagar a prestação da casa, depois têm as despesas fixas de água, luz e da net, do telefone, do que for, e só depois é que vão chegar à alimentação. E por isso que chega à alimentação é o que sobra. E é por isso que às vezes é importante estas políticas. Por isso, pensando nas pessoas, nós devemos ter uma aposta pela positiva, em que vamos privilegiar e redirecionar os apoios
para boas práticas e Exatamente. não taxar mais na ótica do que pode vir a prejudicar as famílias, pelo menos nesta primeira abordagem. E como estavas a dizer, a PAC, a Política Agrícola Comum, define inclusive o que é que numa certa altura vai dar mais apoio em termos de agropecuária. Há uns anos dizia assim, agora toda a gente tem que produzir porcos, agora toda a gente tem que produzir galinhas. E é isso que os agricultores vão produzir, porque é o que lhes vai dar mais apoios. Mas não faz sentido, estamos a pôr este ónus nos agricultores. Tem-se pôr este ónus nas políticas públicas. Claro. O que é que nós estamos a definir e que se calhar temos é que apoiar mais leguminosas. Produzimos muito poucas leguminosas, Portugal tem um potencial enorme para leguminosas, e se calhar temos é que produzir mais leguminosas, que são também ricas em proteínas, conseguem-nos, são em termos de mesmo de produtividade e de margem de lucro, tem uma margem de lucro muito maior. Se calhar o caminho tem que ser por aí e desde base nós direcionamos por aí, porque assim vamos ajudar estas pessoas que chegam ao final do mês já com muito pouco dinheiro e que vão tomar as suas escolhas, claro, não no que deveria ser melhor para si, mas no que, o que a sua conta bancária permite comprar, terem opções ao mesmo preço, acessíveis e muito mais saudáveis à base vegetal. Ou seja, os agricultores poderiam fazer este caminho de transição também, com apoio, com os subsídios certos, tal como acontece com a transição energética. Exatamente. E depois aumentarmos então culturas que teriam possibilidade de ter uma maior rentabilidade. De oferecer uma maior rentabilidade, como tu disseste, as leguminosas, que ainda por cima até são bastante tradicionais da gastronomia portuguesa, e nós só produzimos 18,6% das leguminosas que consumimos, quer dizer, não faz quase tudo sentido, importado. toda a gente em casa come o grão, o feijão. É tudo fora, é tudo importado. Quase tudo importado, e realmente há aqui muita margem para agirmos e de facto se nós tornássemos, ou seja, e gostei de uma coisa que tu disseste, achei muito interessante, que era, vamos pela positiva e tornar alguns alimentos base vegetal mais acessíveis às pessoas. Realmente, se nós redirecionássemos os subsídios para os alimentos certos em termos setoriais, porque depois também existe a questão da área que vai depois apoiar a agricultura mais intensiva, e isso também tem que ser mudado, mas a nível setorial, se nós apostássemos na agricultura sustentável, na agricultura saudável e de base vegetal, e tirássemos subsídios dos produtos de origem animal, nomeadamente da carne, entre outros, íamos ver o preço real refletido. Exatamente. E é essa a questão. Nós não podemos comparar incomparável, nós temos que pôr os apoios no sítio certo, para garantirmos que as pessoas, quando fazem a sua escolha, uma escolha livre, informada e que não é dependente do preço. Ou seja, que não depende do dinheiro que têm, mas sim do que eles realmente gostavam de poder comprar. E se calhar um vox pop interessante vocês fazerem de ir na rua e pôr essa pergunta, que é, se calhar já foi feita e sou eu que sou a ser ignorante, peço desculpa a quem está a brincar, se mas se tivesse a mesma opção, ao mesmo preço, o que é que optaria? Uma vez nós ouvimos este comentário do já pensei em ter uma alimentação à base vegetal ou até comprar produtos orgânicos e biológicos, mas são muito mais caros. E acabei por ir para outra opção porque era muito mais caro. Hoje em dia, eu enquanto consumidor sinto que realmente, e é verdade, já não está assim tão mais caro, mas ainda há coisas que continuam a ser mais caras. E às vezes o mais caro, nem que seja 50 cêntimos aqui ou 1 euro ali, numa família de 3 ou 4 pessoas vai fazer a diferença no orçamento mensal. E por isso acho que voltamos ao mesmo. Políticas públicas. Como é que fazem políticas públicas? São os nossos eleitos, os nossos eurodeputados, os nossos deputados nacionais, que como é que são eleitos? É por quem está lá em casa. Por isso, quem está lá em casa tem que ir votar no dia 9 de junho e tem que votar, neste caso vou dizer, tem que votar no PAN, ou deverá votar no PAN, mas tem que votar em partidos animalistas e ambientalistas, porque será só desta forma é que vamos conseguir garantir que as políticas que estão a ser discutidas no Parlamento Europeu vão ter esta base para uma transição verde e sustentável. Exatamente, porque tu me disseste também há pouco, as pessoas estão tão ocupadas com a vida delas que elas precisam que os políticos atuem pelo bem maior, e já agora eu reforço o que tu disseste, vão votar, é mesmo muito importante, porque só com o voto é que nós podemos depois, se calhar, nos queixarmos. Não, foi o que eu disse há bocado, nós temos aqui as duas dimensões. O voto vai-nos permitir escolher os nossos representantes. E isso vai-nos dar mais força para quando estivermos a fazer o nosso ativismo, que acho que ninguém deve prescindir do seu ativismo, e as pessoas dizem assim, política é uma coisa tão... não gosto dos políticos, é uma coisa tão chata. Política é a gestão da cidade, é a gestão do bem comum, é o que todos nós devemos fazer. Política é quando escolhemos um produto no supermercado, estamos a tomar uma decisão política. Porque em escolhermos um ou outro produto, é isso que vai gerar a economia, estamos a tomar uma decisão política. Por isso... nós temos que ser ativistas no nosso dia-a-dia. Nós temos que pensar o que é que compramos,
o que é que aquele produto envolveu ou não envolveu. Tão simples, e agora estou a fugir da questão dos pratos limpos, mas mesmo quando compramos, por exemplo, agora, esse aqui estou a fazer isto, não se faz em podcast, mas, por exemplo, compramos uns ténis. Os ténis, por exemplo, aqui são sapatilhas, sei, desculpem, estou no norte a gravar, não, são sapatilhas. Sim, mas isso o nosso público é muito disperso. É muito disperso, mas assim, às vezes quando eu venho aqui ao norte e digo ténis, depois gozam comigo, por isso, assim, são as sapatilhas. Não, mas para mim sapatilhas são sapatilhas de balé, que eu sei que depois são as sapatilhas de balé. Dança. Epá, para ti, então o que tu dizes é que está certo, não é? Porque és da dança. Não, estou agora brincando aqui um bocadinho, mas descontraindo. Mas mesmo as escolhas que fazemos, por exemplo, de evitarmos produtos com origem animal. Isso é que isto, se calhar, já é outra preocupação, mas são pequenas preocupações que vão levar às nossas escolhas e ao nosso ativismo. E que nem sei se é um boicote, passam a ser escolhas, às vezes, de comprarmos com consciência do que estamos a comprar. E depois, num outro nível, é preciso participarmos, é preciso assinarmos às vezes as petições, as cartas abertas, participarmos em manifestações e protestos que existem. Quantas vezes vemos alguns protestos e estamos meia dúzia, e já somos muitos porque temos crescido, mas claro, temos que envolver mais pessoas, e por isso há vários graus que nós podemos interagir e mudar o mundo. Já vês aquela expressão do, agora parece que é o Mr. Portugal, não, mas de mudar o mundo, mas a verdade é essa. Começa com o voto, porque o voto estamos a eleger os representantes, mas depois é no nosso dia-a-dia, é conforme nós, nas nossas escolhas livres, como também onde nós vamos, quem nós apoiamos, o facto, por exemplo, de nos tornarmos associados à Associação Vegetariana Portuguesa ou de outra associação ativista que existe em Portugal, porque é isso que vai dar força à sociedade civil para, em conjunto com os nossos representantes, os eleitos, podemos trabalhar. E por isso eu espero, gostava muito de que realmente quem nos está a ver confie o voto no PAN. O PAN elegeu em 2019, por isso que as pessoas que votaram em 2019 e, entanto, as pessoas que começaram a votar ou que, entretanto, ficaram a conhecer o PAN, também votem no PAN, para que a partir de julho eu possa estar no Parlamento Europeu a trabalhar as políticas em conjunto com os ativistas que há em Portugal e em conjunto podemos trabalhar para um futuro melhor. Olha, eu concordo com o que tu disseste, acho que o ativismo deve fazer parte do nosso dia-a-dia, seja de que maneira for. Um ativismo pode ser de diversas formas e a pessoa pode se identificar com um determinado tipo de ativismo e não se identificar com outro, e como tu disseste muito bem, cada escolha que nós fazemos pode ser uma escolha política, é sempre uma escolha económica, é sempre uma escolha que impacta depois um mercado. Cada escolha de cada um é útil, não é? E já agora vou colocar aqui uma questão final, que eu acho que assim um bocadinho é uma espécie de brincadeira, mas gostava que tu me disseste que ingrediente especial trarias ao prato do Parlamento Europeu para garantir que as políticas alimentares fossem servidas em pratos limpos. Portanto, apenas uma única palavra. O ingrediente, digamos assim, entre aspas. Posso depois explicar o ingrediente? Ou queres que eu diga só o ingrediente e fica? Só o ingrediente e fica. É um desafio. Podes pensar um bocadinho. Não muito, mas podes pensar um bocadinho. Pimenta, ok. Não, tá. Agora vamos deixar aqui a nossa audiência refletir um bocadinho sobre o que é esta pimenta, mas de certeza que é um pouco revolucionária. Mas podes explicar, vá lá, muito brevemente. Agora ficaste curiosa também, saber o que é pimenta. Não, é porque há alguns eurodeputados que precisam de pimenta na língua, precisamente, ou principalmente quando entram nos seus negacionismos climáticos e do bem-estar animal e da proteção da natureza. Por isso, um bocadinho de pimenta na língua iria ajudar a muita gente a não dizer algumas asneiras negacionistas que muitas vezes ouvimos por aí. Gostavas de dizer nomes? São 720 eurodeputados, por isso não posso cingir aos portugueses porque todos influenciam políticas, sim, mas sim. Acho que todos nós sabemos e acho que é esta, e por isso é que é de louvar também este podcast, porque é através da informação que nós combatemos a desinformação e os fake news, e estes negacionismos continuam a dizer que os animais são todos muito bem tratados, que não há alterações climáticas, basta olhar para o que aconteceu agora no Brasil, não é? Nem preciso, e por isso é que acho que é preciso um bocadinho às vezes pimenta na língua para não dizerem tantas asneiras. Sim, e o Rio Grande do Sul, sublinhamos isso, é literalmente um resultado de um conjunto de políticas desastrosas que levaram a estas consequências desastrosas, sim, a nível humanitário. Sim. E situações como aconteceu como a situação que está a acontecer no Rio Grande do Sul provavelmente acontecerá muito brevemente outras zonas do mundo, porque... E isso para terminarmos do que estás a dizer, mesmo quando nós falamos nesta questão da alteração da política agrícola comum, até mesmo de uma questão que às vezes pode parecer que não está a ver, mas de uma escolha alimentar de base vegetal.
Estamos a falar que isso vai ajudar várias questões em Portugal, como a seca extrema, como a questão de melhor uso da água, dos solos, a questão da saúde, mesmo em termos de médio e longo prazo. Nós vamos estar a trabalhar para ter uma melhor saúde vamos ter menos gastos depois em termos Uhum. médicos, não é? E estamos a falar, não podemos só pensar no já. É Ou já há isso. várias questões que temos, falámos a questão imediata, se calhar na poluição que vemos dos rios, ou do ar, ou dos solos, a questão animal, da crueldade animal, mas temos também que pensar a médio e longo prazo. Isto é uma transição que tem que ser feita e que temos todos que estar envolvidos e empenhados para que ela seja possível. Sim, é isso mesmo. Obrigada, Nada, Pedro, obrigada, por ter Joana. estado connosco. Foi um gosto e já sabem, acompanhem-nos porque vamos continuar com este especial Eleições Europeias e até já.